Shalom Brahá, eu sou Nelson Horta, este é o canal Torá Beanus. Canal, como muitos já sabem, dedicado ao estudo da Torá para aqueles que são descendentes dos judeus forçados pela Inquisição e de todo aquele que deseja conhecer um pouquinho mais. Nós estamos retornando o nosso estudo do Pirkei Avot, ou seja, da ética dos pais. Agora nós estamos no capítulo 2, no Mishnah número 5. Eu gostaria que você voltasse no canal e escutasse a Mishnah 4, tá? Porque ela vai dar uma base boa para entender o que nós vamos falar aqui, embora ele seja bastante independente. A Mishnah fala o seguinte: Hillel diz: não te afastes da comunidade, nem confies em ti até o dia da tua morte. Não julgues o teu próximo enquanto não te encontrares na situação dele. Não digas coisas esperando que não sejam ouvidas, pois no fim acabarão sendo ouvidas. Não digas, estudarei quando tiver tempo, pois talvez nunca tenhas tempo. Hillel Azaken, o ancião, ele nasce mais ou menos 60 anos antes dessa era. E tem-se que ele viveu 120 anos, como Moisés. Ele nasceu na Babilônia e depois desce para Jerusalém, depois dos 40 anos. Mas dizem que ele morreu no ano 9, ano 10 dessa era, né, depois de Jesus, depois de Cristo. E havia um outro sábio, também desse período, chamado Shammai, que nasce mais ou menos 30 anos antes dessa era, e vai também até depois do ano 30. Ou seja, todos os dois eram contemporâneos, de certa forma, a Jesus. E eles eram os grandes sábios da época, tanto que cada um fundou uma escola, ou seja, uma linha de pensamento, de análise da Torá e dos comentários rabínicos, que marcou não só essa geração, mas até hoje, são as duas grandes escolas que se contrapõem. E os sábios dizem que Hillel ele existe para essa época, ou seja, o entendimento de Hillel, da casa de Hillel, do Bet Hillel, é para esse momento chamado de graça. E com a vinda do Mashiach, o reinado do Mashiach, a era messiânica, que vai ser um reinado de dureza, vamos dizer assim, como diz o Salmo 2, a casa de Shammai vai ser a base requisitada, ou seja, os pensamentos e as conclusões de Shammai serão as executadas. As próprias posições de Jesus, todas vão de acordo com Hillel. Né? Toda discussão que Jesus faz com os saduceus, ou mesmo com alguns fariseus e escribas, toda a conclusão que ele traz sempre é concordando com Hillel. Apenas no caso do divórcio, ele concorda com Shammai. Bom, aqui essa passagem, vamos falar de novo. Não te afastes da comunidade, nem confies em ti até o dia da tua morte. Não julgues o teu próximo enquanto não te encontrares na situação dele. Não digas coisas esperando que não sejam ouvidas, pois no fim acabarão sendo ouvidas. Não digas, estudarei quando tiver tempo, pois talvez nunca tenhas tempo. Aqui tudo é voltado para a soberba. Lá em Provérbios está escrito que aquele que se afasta da comunidade procura os seus próprios interesses e nele não está a vontade de Deus. Ou seja, nós fomos feitos para viver em grupo. Então, quando a pessoa se afasta da comunidade, lógico que pode ser por trauma, pode ser por tristeza, por decepção, por várias coisas, mas sempre nos leva a um sentimento egoístico, né? Um sentimento egoísta, que nós estamos pensando em nós. E muitas vezes as pessoas se afastam, principalmente no meio judaico, era colocada a pessoa que se afastava para estudar e não queria nem conversar com as outras pessoas, se afastavam até das suas próprias esposas, só para poder estudar. Era um hábito muito criticado, principalmente no final do século XVIII, pelo rabino Israel Ben Eliezer, que é o Baal Shem Tov.
Né? As pessoas se fechavam em si mesmas para poder estudar, mas não mudavam o mundo. E a nossa intenção, ou seja, a intenção da nossa alma, a intenção da nossa vida, é fazer o mundo se levantar. É fazer com que o mundo se eleve ao nível espiritual mais alto e trazer o mundo espiritual mais alto para este mundo. Ou seja, nós vivemos no mundo da ação e devemos buscar o mundo da criação, o mundo da emanação, ou no mínimo esse que está imediato a nós, que é o mundo da formação. Ou seja, nós devemos trazer um nível espiritual, uma chama espiritual mais forte, acima dos nossos desejos simplesmente terrenos ou animais, acima da só sobrevivência, mas da qualidade de vida, do amor ao próximo. Ou seja, quando você se fecha em si mesmo, você se ensoberbece. E a soberba nos traz pensamentos, principalmente que nós somos melhores do que o mundo. Que as coisas que acontecem, se acontece alguma coisa ruim para nós, é porque é injustiça contra nós. Ou o que foi que eu fiz para eu passar por isso? Por que eu sofro desse jeito? Por que as coisas não dão certo para mim ou não dão tão certo como eu gostaria que dessem? E isso nos faz afastar. Mas esse tipo de pensamento reflete a soberba. Remete a um pensamento egoísta que nós não queremos enxergar dentro de nós. Mas quando nós abrimos mão disso, nós começamos a fazer exatamente o contrário. Nós começamos a nos aproximar mais das pessoas. Quando nós paramos de pensar só em nós começamos a querer entender mais as pessoas que estão à nossa volta e as suas necessidades. Principalmente aqueles que pensam contrário a nós. Porque quem disse que o seu pensamento aqui está certo? Ou quem disse que o seu pensamento está totalmente errado? Então, principalmente nesse momento que nós vivemos, que temos que passar por cima de muitas coisas, nós temos que enxergar que Deus criou esse mundo para que nós o convidássemos para viver no nosso meio. E lá em Deuteronômio está escrito, né, que o Eterno foi rei em Yeshurun, ou seja, em Israel, toda vez que os seus anciãos conviviam em paz. Porque se nós não temos paz, nós não convivemos em paz uns com os outros, o reino que vai ser feito sobre nós, ou seja, o domínio que vai estar sobre nossas vidas, não é o reino de Deus. É o reino contrário a isso. A separação, preto, branco, amarelo, vermelho, condição sexual, condição de família, religião. Todas essas coisas, se nós nos medirmos por elas, formamos grupos fechados, separados e que não compreendem o outro. Temos que lembrar que todos somos filhos de Deus. Que nós devemos amar, sim, corrigir as coisas erradas. Tentar levar o próximo ou levar a nós a um caminho correto. Um caminho de vida. Isso está aqui quando ele fala, estudarei quando tiver tempo. O estudar é buscar conhecimento. Estudar não é só sentar atrás de um livro e ler, ou assistir uma aula no YouTube. Estudar é querer entender o mundo que está em nossa volta. Estudar é querer entender as pessoas que estão em nossa volta. O porquê de cada um, o desejo de cada um, a ansiedade de cada um. Isso nós só conseguimos como nós tiramos o egoísmo de dentro de nós e nos tornamos participativos da vida do nosso próximo. Por isso que é importante sempre querermos ajudar, sempre querer ter dentro do nosso coração o ajudar. Por isso a questão da Keilah, ou seja, da comunidade, que Hillel coloca isso tão forte. E ele traz isso de uma forma até bem específica, ou seja, não julgue o teu próximo até que você se encontre na condição dele. Porque é muito fácil você julgar alguém pelo erro que ele faça. Agora, se você estivesse na situação dessa pessoa, talvez você pudesse fazer pior, ou nem fizesse.
Então, nós podemos entender quando uma pessoa mente, quando a pessoa rouba. Lógico que uma atitude errada, ela tem que ser corrigida. E o erro tem que ser corrigido. Mas entender por que ela faz isso, às vezes nos faz até corrigir aquele sistema, aquele nível de educação. É querer entender isso e não odiar. Isso é bem próprio para os dias de hoje. Querer entender por que pensam errado, por que fazem errado, é que nós vamos encontrar a raiz do problema. Quando nós olhamos para o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, nós nos colocamos no lugar do próximo. Ou seja, quando uma pessoa faz algo errado, você se coloca e quer entender por que ela fez errado. O que a levou a fazer errado. Talvez nunca foi desejo dela, mas pelo causa do meio, a circunstância e aqueles que estão junto com ela a levam a isso, ela acaba sendo pior do que os outros até. Você tem na escritura cristã, Jesus criticando os fariseus da época, falando que eles tinham a chave dos céus, não entravam, né? E aqueles que eram seus discípulos, eles faziam piores do que eles, mais merecedores do inferno do que eles mesmos. Porque é assim, um pai que é bem educado, mas escolhe o mau caminho, ensina seu filho o mau caminho, o filho sempre vai achar que esse mau caminho que é o caminho correto, porque ele não conhece o outro. Então ele vai se especializar naquilo, e assim vai sucessivamente, até que a verdade se torne mentira e a mentira se torne verdade. Essa inversão de valores, que acontece muito no mundo de hoje, nos dias de hoje, é que nós temos que corrigir dentro de nós. E Hillel traz isso aqui exatamente quando ele fala, não diga coisas esperando que não sejam ouvidas. Você sabe que está falando errado, mas você faz porque sua Yetzer Hará, a sua má inclinação te leva a falar aquilo. É como se fosse se eu estou extrapolando, né? Eu estou desabafando, principalmente quando a gente fala com ira. Você sabe que está errado. Quantas vezes eu me arrependo disso? E tenho certeza que você também. Mas quem escuta, vê você dentro daquelas palavras. E a sua imagem fica deturpada. Às vezes você não é a pessoa que falou aquilo. Mas por um momento de ira, um momento de raiva, ficou marcado por causa disso. E os seus inimigos usam isso, né? A Yetzer Hará, a má inclinação do mundo, usa isso para poder te denegrir. E como nós não vimos isso acontecer nesses últimos anos. Então, o equilíbrio é necessário em tudo que nós fazemos. E o pensar antes de agir é fundamental. Mas a consciência de que nós somos uma comunidade, ou seja, no Brasil nós somos todos brasileiros, nós devemos verdadeiramente amar uns aos outros, devemos querer ajudar uns aos outros, independente do que o outro seja, sua opção política, sua opção social, sua cor de pele, seus valores. E assim nós vamos quebrando essa barreira que tem existido entre todos nós. E assim poder caminhar juntos. Repetindo, sempre o erro tem que ser corrigido. O mau pensamento tem que ser corrigido. A má inclinação da pessoa tem que ser corrigida. Mas caminhando juntos, quando há boa vontade, quando há paz, isso se consegue consertar. Quando não há, não tem jeito. Então, essa passagem de Hillel, ela é bem propícia para o momento que nós vivemos. Porque o que foi que destruiu Sodoma e Gomorra? Como está escrito, foi a soberba. A soberba levava as pessoas a fazer os erros que eles faziam. A sexualidade exacerbada, errada, o egoísmo, a maldade daquelas pessoas eram consequência da soberba que eles tinham, de se acharem melhor do que todos os povos da terra.
E muitos religiosamente pensam assim: só eu sou salvo, só eu sou o queridinho, eu posso errar à vontade que eu já tenho meu nome escrito no céu. Lê do engano, lê do engano. Nós nos voltamos para Deus porque nós queremos corrigir nossa alma, porque nós queremos corrigir nossas vidas, corrigir nossos valores, chegar olhando para Ele, olhando para as escrituras dele, até nos ver refletidos nela. Ou seja, eu pratico isso, eu vivo isso, não com orgulho, mas com alegria e humildade. Então, quando nós vivemos dessa forma, nós vamos fazendo o mundo melhor e vamos alcançar aquilo que o Senhor pretende, e realmente, se Ele pretende, vai acontecer. Ou seja, ser convidado para habitar conosco em todo o tempo. Que o eterno Deus de Abraão, Isaac e Jacó te abençoe muitíssimo, é muito mesmo. Tá? Eu te peço, compartilha, dê o seu like ou o seu dislike, faça o seu comentário. Tá? Para mim é muito importante. Shalom Braha.